É a maior mina de lítio a céu aberto da Europa. Uma fortuna para as multinacionais, um pesadelo para os habitantes de 3 aldeias que resistem em terras transmontanas de Boticas. A multinacional Savana, que detém os direitos de concessão da mina do Barroso, já fala em expropriações e processos em tribunal, sem ainda ter sequer um estudo de impacto ambiental. Estas 3 aldeias transmontanas, juntinhas há séculos, podem tornar-se um inferno para viver. E tudo porque debaixo do chão que esta gente pisa todos os dias, existe uma fortuna escondida, um tesouro para muita gente, menos para eles. Eles estão a fazer um cemitério aqui para a população. Não é uma mina, é só aberto. É um cemitério para a população. Contra. 200%. Porquê? Porque aqui não nos traz nada. Não nos traz saúde, não nos traz nada. Aqui, mesmo aqui ao lado, em Valcabrão, a menos de 500 metros das aldeias do concelho de Boticas, foi descoberta uma das maiores reservas de lítio da Europa. E por isso, neste vale pode nascer a maior mina de lítio a céu aberto que a Europa já viu. Justamente numa zona classificada pelas Nações Unidas como Património Agrícola Mundial. É muito injusto, porque ninguém nos consultou, ninguém quer saber se nós achamos bem ou achamos mal. E como somos muito poucos, supostamente devem achar que podem fazer o que querem. Ou é dado como garantido que não vai haver problema de saúde, então quer dizer, nós vamos ter aqui algumas cobaias de quem? A custo de quê? Romainho, Muro e Covas são as 3 aldeias que formam a freguesia de Covas do Barroso. Ao todo, vivem aqui cerca de 150 pessoas. Nos últimos anos nasceram apenas 3 crianças. A Mariana é uma delas. Habitantes já foram mais, muitos mais, mas a falta de trabalho foi empurrando para longe os filhos da terra. Ficaram os mais velhos e alguns resistentes que vivem da agricultura e da criação de gado. Temos aqui tudo de bom, tudo do melhor, desde a qualidade das águas, os terrenos, o sol, a oferta. Temos a vida que escolhemos. Exatamente. As opções que fizemos. E claro, não sabemos o que nos espera. Na verdade, o silêncio, o sossego e a qualidade de vida destas aldeias podem ter os dias contados. E a culpa é do lítio. Chamam-lhe a energia do futuro, o petróleo português. O lítio é uma fonte de energia alternativa aos combustíveis fósseis, como o petróleo ou o gás natural. Sem darmos conta, usamos todos os dias o lítio nas baterias dos telemóveis, dos computadores portáteis, dos carros elétricos. É, literalmente, uma mina para as multinacionais. Os recursos devem ser explorados, tendo em conta a forma como isso é feito. Agora é sempre preciso acautelar a qualidade de vida das pessoas. Há muito tempo que quem aqui vive sabe que nas terras do Barroso há reservas de spodumena, um mineral arrancado à rocha, de onde se extrai o lítio. Há mais de 20 anos que toda a gente sabe que tem lítio debaixo dos pés, tal como quartzo e feldspato. E nas últimas décadas, esta gente do Barroso tem tido uma convivência pacífica com a extração mineira. O que não sabiam é que até 2020, uma multinacional inglesa, a Savannah Resources, pretende alterar para sempre esta paisagem. Por baixo do chão que pisamos foi descoberta uma autêntica mina
de lítio, um negócio que pode valer milhões e milhões de euros. A confirmarem-se as pretensões da empresa que já está no terreno a fazer as prospecções, aqui, neste espaço, pode nascer a maior mina de lítio a céu aberto da Europa Ocidental. Em maio do ano passado, a Savana comprou os direitos de concessão da mina do Barroso a uma outra empresa que detinha a concessão por 20 anos, numa área superior a 542 hectares, o equivalente a 542 campos de futebol. A multinacional não tardou a deitar mãos à obra e logo começaram os trabalhos de prospecção à procura de lítio. E o vale encheu-se de máquinas. Maria Loureiro vive da agricultura e é proprietária de vários terrenos que estão dentro da área concessionada à Savana. A senhora autorizou estas prospecções aqui no seu terreno? Lá nos terrenos, sim. Autorizou? Autorizei porque não tinha ideia do que isto vinha a ser, porque nunca tivemos informação. Então, quando autorizou, pensava que era para quê? Pensei que era para uma coisa mínima. Eles falavam que era para uma mina, mas para uma coisa mínima e que não ia destruir a paisagem. Só há pouco tempo é que Maria descobriu que os seus terrenos estão incluídos na área concessionada à Savana. Não sabia na altura, nem nunca ninguém a consultou. São terrenos de cultivo e de pastagem de onde tira o sustento. Ou antes, tirava. Os acessos ao terreno estão, nestas situações, estão danificados, cheios de buracos, que a gente não consegue entrar cá com o trator, que antes conseguimos e agora não se consegue. Em pouco mais de ano e meio, a mineira inglesa foi esventrando a terra e abriu mais de 250 buracos. Uns maiores, outros mais pequenos, uns no meio do vale, outros bem próximo das casas. Perguntámos à empresa se realmente teríamos que sair dali das casas. E eles dizem para já que não têm informações, que não sabem. Responsáveis da Savana que vão aparecendo dizem que não sabem se os habitantes podem cá ficar, mas sabem que a ideia é montar aqui uma mina que vai trabalhar 24 horas por dia, todos os dias do ano. Sabem que é preciso rebentar a rocha e para isso vão recorrer a explosivos. As detonações deverão acontecer no período das 8 da manhã às 8 da noite. Tudo a menos de 500 metros das 3 aldeias. E há memórias que perduram. O pó da pedra é muito perigoso porque eu, vai fazer há 10 anos, perdi o meu marido com o pó da pedra. E sei o que isso faz muito mal, o que ele sofreu, não é? E faço a mínima ideia que vai fazer mal à população. A Savana quer também construir aqui uma fábrica onde irá processar mais de 20 milhões de toneladas de pedra, que é preciso reduzir a pó. Tudo porque o lítio que aqui se encontrou justifica o investimento. A empresa já diz que as reservas são o dobro das inicialmente previstas. Pó é o que não deverá faltar daqui a 2 anos, em 2020, se a fábrica e a extração arrancarem em força. Nos vai contaminar. Nós temos a nossa casa. O que é que vamos fazer? Vamos deixar a nossa casa e sair? Vamos para a rua? Ou para baixo de uma ponte? Trabalhámos toda a vida para construir uma casa. E agora, o que vamos fazer? Vamos a deixar. Eles também gostavam de deixar a deles. Entre as várias covas que a empresa quer abrir, há, para já, uma que se destaca. Um buraco com 150 metros de profundidade, 550 metros de largura por 650 de comprimento. Um buraco que espanta pelo tamanho, um buraco com uma área maior do que as aldeias de Romainho e de Muro juntas. O que me preocupa a mim lá está, é o tamanho da mina em si, porque são 500 metros de diâmetro por 150 metros de profundidade. É todo o material que vai sair dali, que vai ser processado cá. Não sabemos até que ponto é que não vamos ser aqui contaminados com o pó da mina, com o barulho, com a qualidade das águas. Nelson e Aida vivem em covas, já os pais e os avós aqui nasceram. São criadores de gado, têm a vacaria a menos de 200 metros de Valcabrão. As vacas são a única fonte de rendimento e agora temem que a abertura da mina ponha em causa
o sustento da família. A alimentação delas é natural, é das pastagens. As pastagens são ao ar livre, dada a proximidade da mina connosco, aqui com os nossos terrenos e com a aldeia. É claro que vai haver pó, muito barulho, e tudo isso vai interferir no bem-estar e na saúde tanto dos animais como nossa. A maior parte dos 542 hectares de terra concessionados à Savannah Resources são propriedade privada e terrenos baldios. Nelson faz parte do Conselho Diretivo dos Baldios de Covas. Ele e os restantes compartes autorizaram a prospecção nos terrenos, mas garantem que nunca souberam das verdadeiras intenções da empresa. E agora querem que as prospecções parem. A empresa diz que é tarde demais. Exatamente. Uma das perguntas que fizemos lá também foi se, neste momento as pessoas como estão, as pessoas estão com medo, estão com receios. O que é que a empresa faria se por acaso não lhe dessem mais autorizações para fazer prospecções? E eles disseram-nos que a empresa neste momento tinha que continuar. Se não, as pessoas não deixam autorização, tinham que ir para o tribunal. Uma ameaça que inquietou José Miguel Fernandes, o presidente do Conselho Diretivo dos Baldios, responsável por 2.200 hectares de terras no Conselho de Boticas. Terras que são do povo. Como vê toda aquela área que se vê aqui de frente, onde estão a fazer prospecções, é terreno baldio. Também ele esteve presente na última reunião com os representantes locais da Savannah, portugueses da região, e onde se falou de processos que podem chegar a tribunal. Se formos despropriados, se neste caso quer a área baldia, quer a área dos particulares, é isso mesmo, as pessoas obrigatoriamente será considerado de interesse público e as pessoas terão que vender. David Archer é o presidente executivo da Savannah Resources. É ele que tem dado a cara pela mina do Barroso. É ele que vai anunciando os bons resultados das prospecções. Garante que tem uma boa relação com o povo de Covas e desmente qualquer tipo de ameaças. No, we've never ever said that. And we're talking with the Baldios at the moment about, the next step in our program, and we've had, very cordial relationships and good working relationships with the local Baldios. O que o povo das aldeias tem medo é que o governo venha a considerar a mina de lítio um projeto de interesse nacional e que as pessoas tenham de vender os terrenos por tuta e meia. José Miguel não está contra a exploração do lítio desde que sejam acautelados todos os impactos ambientais. O que lhe tira o sono é o tamanho da mina. Isso é uma coisa megalómana que não é compatível com a estrutura da aldeia, não é compatível com fazer uma mina destas aqui, isso é decretar o fim da aldeia. Para mim não há plano B, não há para mim, numa situação destas, não há mina. E se é cá puserem, eu vou ser um frustrado a vida inteira. Às 4 da tarde, em Romainho, as mulheres juntam-se na igreja para assistirem à missa. O padre vem de fora porque o antigo pároco foi condenado por posse ilegal de armas e suspenso de funções. Coisas do Barroso. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade de nós. Os homens, como sempre, ficam cá fora e a conversa é sempre a mesma. Na voz e nos rostos percebe-se o medo do que aí vem. O medo de perderem as casas, as terras, a saúde. Fizeram 4 plataformas, andaram lá a fazer o que eles botaram árvores abaixo. As sondagens. Fizeram o que eles já fizeram, eles fizeram como se o terreno fosse deles. Mesmo que pediram à minha mãe, mas nos explicaram aquilo que iam fazer, não é? Eles invadiram tudo. E pagaram alguma coisa? Não, senhora, ainda não pagaram nada. Nem queremos dinheiro. Nós queremos tudo que não fomos Estado. É uma aldeia pequena. Dinheiro para irmos para a frente com advogados não há. Agora, nós o que queremos é aqueles feixísticos que vão embora. A Savannah Resources diz que o projeto da mina vai trazer progresso à terra e promete criar cerca de 150 empregos diretos. Argumento que não convence o povo das aldeias. Quem é que vai trabalhar? Vou para lá eu com 70 anos. Trazem-nos postos para a terra, ganhamos lá o dinheiro, depois vamos levar aos médicos.
Que adianta? Já não podemos gastar. Para queremos o dinheiro. Quem é que vai para lá trabalhar? Não há ninguém que trabalhe aqui. Amém. Com licença. Todas seguidas nos sóis. Terminada a missa, as mulheres esperam que a chuva passe e lembram-se da reunião que tiveram em setembro com os representantes da empresa mineira. Eu expus o caso da minha sogra e disse-lhe que ela tinha terrenos e ela disse-me se naquele terreno, se eles soubessem que existia lítio, provavelmente podiam expropriar o terreno. Ela disse-o assim. Toda a gente ouviu, fiz a pergunta que se as águas iam ficar contaminadas devido às pessoas terem animais e ter os terrenos e cultivo, e eles próprios disseram que sim, que poderia haver, que era um ciclo entre elas e que possivelmente poderia haver. Iam fazer tudo pelo melhor. Autorizou que fizessem lá os furos? Autorizei a fazer os buracos, como todo mundo autorizou, não é? Se a mina avançar, a senhora está disposta a vender as suas terras? Não estou, não. Vender não vendo. A casa onde Elizabeth Pires e a família vivem é que fica mais perto da cova gigante que poderá nascer aqui ao lado, em Vale Cabrão. Tão perto que poderá estar dentro do perímetro de segurança definido pela própria multinacional e que foi comunicado à população. Mostraram uns mapas, onde iria ser mudado o rio, onde iria ser mudado o ribeiro, onde iria ser mudada a linha de alta tensão. E é nesse mapa que a gente percebe? Nesse mapa, com as ali está a casa da sua prima e aqui está a sua. Sim, eles disseram-me que em volta da mina tinham que ter 50 metros de segurança para eles trabalharem. Para os caminhões circularem? Sim, porque os caminhões vão circular em redondo, não é? Vão ter que ter tipo um caminho de 5 metros. E depois em volta da mina vão ter que ter uma área de 50 metros. E depois vão ter um perímetro de segurança de 500 metros. 500 metros, por pouco que eu conheço, e pelos buracos, né, que eles andaram a fazer os buracos e as plataformas, não sei se tem os 500 metros de lá, aqui em minha casa. Se o projeto avançar e caso se confirme que esta casa fica mesmo dentro do perímetro de segurança, Elizabeth e a família já decidirão, vão deixar a aldeia. Há uns 2 anos, com a explosão de vendas de carros elétricos, cresceu muito o mercado dos compostos de lítio, usado nas baterias, e o preço do mineral quase que triplicou. Nesta altura está a haver uma verdadeira corrida ao lítio português. Desde 2016 que o Governo já recebeu cerca de 40 pedidos de prospecção e exploração das terras. O Governo agradece, até porque tem apregoado lá fora a qualidade e a quantidade do lítio, principalmente no norte do país. Mas se no estrangeiro se fala do lítio português, por cá, aqui, as pessoas pouco ou nada sabem do assunto. A verdade é que em Londres os investidores que seguem o negócio dos recursos mineiros sabem muito mais sobre o que se passa nestas 3 aldeias do que os legítimos proprietários dos terrenos. Desde que foram anunciadas as reservas de lítio na mina do Barroso, a Savannah Resources, empresa cotada em bolsa, viu as ações dispararem em flecha. O que chocou foi nós não sabermos o que é que isso passava e eles já falavam dos lucros que podiam ter com isto. É assustador. O medo está instalado nestas terras do Barroso. Já se fala em expropriações e batalhas judiciais, mas a verdade é que a Savannah Resources ainda não recebeu luz verde do Estado para avançar com a mina. Nem tampouco existe um estudo de impacto ambiental. Há um projeto que já foi analisado pela Agência Portuguesa do Ambiente e é conhecida a vontade do Governo em atrair investidores estrangeiros para a exploração do lítio em Portugal. Não diz assim, olha, vão vir por cá pessoal que vai investir cá. Não, única e simplesmente diz-lhe a eles, venha vindo para cá que estão lá aqueles índios, atrás lá estão lá aqueles índios em trás dos montes e vós de lá, mandai-os embora de lá para fora, aqui imigrem. Alguma informação que o povo de Covas do Barroso vai encontrando está no site da Savannah Resources, em inglês, pois claro, e nem mesmo o presidente da Câmara de Boticas tem conhecimento oficial do projeto que se vai desenhando para este Vale Cabrão. Eu não conheço os estudos. Tenho alguns documentos não oficiais ainda e por esses documentos não oficiais que eu tenho, portanto, a minha posição é de liminarmente recusar a mina.
Há ano e meio, a Savannah Resources pediu a autorização à Câmara de Boticas para fazer prospecções no terreno. Autorização que a Câmara concedeu mediante condições que Fernando Queiroga diz não estarem a ser cumpridas. Estão a decapar completamente tudo o que é vegetal, até à rocha. E isso não é permitido. E, portanto, também só o soube recentemente. Vamos nos inteirando das informações. E, portanto, não é essa a forma que lhe foi autorizada. Se autorizou e não estão a cumprir, cabe à Câmara acionar os mecanismos que irá acionar naturalmente. O que é que vai fazer? Não quero, por enquanto, falar nessa questão. David Archer diz que a mina projetada para Covas do Barroso afinal não é assim tão grande e que há minas bem maiores. Diz também que hoje em dia há tecnologia que minimiza os impactos ambientais e garante que a população nada tem a temer. We think that a development like our own could reinvigorate the local population, bring young people back to Covas. A Savannah já pediu ao governo o alargamento da área concessionada. Nesta altura tem 542 hectares, quer 680. O governo está a analisar o pedido. So Europe's biggest lithium mine just got bigger? Indeed. It's just been one of those fabulous projects that really gets both bigger and better. São 150 pessoas, apenas 150 pessoas, quais asterixes resistindo aos romanos. São transmontanos, guerrilheiros que não desistem de defender os seus direitos, as suas casas, as suas terras de Barroso.